Boa noite, gente. Olha, o canal Católico aqui para mais um pequeno vídeo. O nosso quadro, a liturgia diária, né? Vamos pegar a liturgia, né? Agora, e vamos ler a liturgia para vocês, né? Aquele que no outro dia foi corrido, não deu tempo de ler a liturgia, de acompanhar a liturgia dessa terça-feira, a gente vai ler a liturgia diária e vai dar uma pequena reflexão para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A liturgia se encontra no capítulo 18 de São Mateus, verso do 21 ao 35. Vamos lá. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão pecar contra mim, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os seus filhos. É tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, a gente vamos meditar esse evangelho, dar uma pequena reflexão para vocês com a Patrícia aqui. Esse capítulo 18 ele é recheado de muitas situações e aqui São Pedro fala para Jesus, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus vai preparar o coração dos apóstolos para viver em meio aos seus inimigos. E é interessante, nesse período quaresmal que a gente vai fazer meditações da nossa vida, que a gente vai confessar os nossos pecados, devemos ter sempre em mente uma coisa, né? Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Temos que ter comunhão com Deus e também comunhão com nossos irmãos aqui da terra. Não adianta a gente dizer que ama a Deus e odeia o nosso irmão. A palavra de Deus ela vem chamando a nossa atenção para isso. Não tem como a gente amar a Deus e amar e odiar o nosso irmão. Ou a gente tem que amar a Deus e ter comunhão com o nosso irmão, né? Quando São Pedro vai dizer assim, né, até 7 vezes, São Pedro dá um limite de tolerância para todos, né, para aquela ira, né? Não, eu vou suportar até certo ponto, depois eu não suporto mais. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu vai ter que suportar a vida toda. 70 vezes 7 significa suportar a vida toda. A gente sabe que não é fácil, né? Um escritor da Patrística chamado Rabano, ele vai falar algo interessante para nós debater esse evangelho. Ele vai dizer: uma coisa é dar perdão a um irmão quando ele o procura para que viva conosco na caridade social. Quando a gente é procurado pelo irmão, é fácil ele pedir perdão e a gente aceitar, né?
Como José fez com seu irmão lá no livro do Gênesis, né? José e os irmãos. José foi vendido, foi humilhado, mas os irmãos foram até José e José perdoou, né? Também tem outro exemplo, né? Quando Saul, né? Davi perdoou Saul e até livrou Saul da morte, né? Por quê? Porque Davi nunca tinha cativado o ódio no coração contra Saul. Mas é interessante vocês compreenderem nessa liturgia. Vai chamar a atenção para aquelas pessoas que fingem, ou melhor dizendo, dá-se a situação de ser muito difícil perdoar o pecado do irmão, mas muitas vezes o seu pecado causou um dano muito maior e ele não percebeu, né? É interessante que o perdão é muito complexo dentro das Escrituras, porque a gente tem que perdoar justamente aquela pessoa que traiu a gente, que é próximo de nós. Isso não é fácil, né? Assim como os irmãos de José, vai lembrar Rabano, né? José perdoou eles. Assim como Davi, tão próximo de Saul, Davi sempre perdoava Saul das transgressões de Saul. E aí a gente vai lembrar para você nessa quaresma, né? Eu sei que aquela pessoa que lhe traiu, aquela pessoa que muitas vezes convivia com você, que lhe traiu, é muito difícil você até suportá-la nesses dias de hoje. Mas peça a Jesus, começa a rezar se for possível, rosário, com Frei Gilson, ou particular, no momento do dia para você, que você tem reservado, mas para que você perdoe essa pessoa, porque preste atenção, você não vai entrar no céu com intrigado, com inimizade, você não vai entrar no céu, né? E preste bem atenção que maior dívida e maior pecado Deus perdoou da gente. Essa outra ilustração que Jesus fez do rei e dos servos é para mostrar isso, né? Maior pecado Deus perdoou da gente. Devemos perdoar o nosso irmão, né? E devemos, de alguma maneira, né, colocar no nosso coração esse perdão, uma oração, com jejuns, né, e pedir a Deus que o perdão ele nunca é fácil. Lembremos o Pai Nosso, onde Jesus vai dizer para que a gente perdoe as ofensas que nos foram cometidas, assim como o Pai perdoou a nossa, né? Tá certo? Olha, que Deus nos abençoe para essa liturgia. Amanhã, mais uma liturgia diária, tá certo? Sobre essa questão da quaresma, do perdão, do aproximar-se com Cristo, tá certo? Salve Maria e que viva Cristo Rei. Comenta aqui embaixo qualquer situação da sua vida que você está passando. Se eu puder dar um conselho, darei com todo amor e carinho, tá certo? Esse nosso novo quadro do nosso canal, a liturgia diária, no canal Católico na Batalha, tá certo? Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei.